E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio. Agora são 20 para as 9, 8h40. Tô saindo aqui da garagem porque meu pai vai fazer um serviço amanhã cedo nesse carro aqui. Uma viagem para Diamantina. E para adiantar o nosso lado, eu já vim buscar o carro aqui para não ter esse deslocamento amanhã cedinho. Meu pai tá vindo agora do Brás com o LD. O carro vai ficar em BH mesmo, porque amanhã tem que ir lá para trocar as bolsas de ar da suspensão dianteira. E aí, em função disso, eu já tô levando esse carro embora agora, porque o colega que tá lá com meu pai já vai fazer essa correria amanhã no LD. E o pessoal aí tava cobrando bastante que eu tava em falta com os vídeos aqui desse carro. E aí vai ser um trajeto bem pequenininho aqui. Já até mostrei esse trajeto, mas o bom de tá fazendo ele agora é que é de noite, aí vocês vão ter uma outra perspectiva. E sem falar também que tem muita gente nova aí no canal que não conhece aqui o nosso caminho de saída da garagem. Aí pessoal, deixa eu abordar um assunto com vocês. Eu até prometi aí no último vídeo que eu gravaria um vídeo no decorrer dessa semana, mas eu queria estar com os dois carros na garagem. Mas o nosso serviço acaba sendo muito dinâmico. Às vezes você se programa para fazer uma coisa, aí aparece uma viagem de última hora. Como é que você fala que não vai viajar? Não pode perder certas oportunidades. Aí eu não consegui tá com os dois carros na garagem, e aí de forma que eu gravasse aqui com os dois. E aí essa é a parte complicada, pessoal. Aqui é sinistro. Tem um poste ali do lado esquerdo, ali bem na esquina, que demanda bastante atenção. E aí, como eu não consegui estar com os dois na garagem, eu vou gravar aqui agora para tratar do assunto, aproveitando que eu tô nesse carro. A última viagem que eu fiz nesse carro aqui deve ter próximo de 20 dias. Acho que foi dia 8 de maio, próximo de 20 dias. Esse carro foi para Caldas Novas e o trato era que eu ia metade do caminho com meu pai e ele ia retornar sozinho. Aí o que acontece? O contratante solicitou especificamente esse carro. Falou, eu quero o Paradiso. E aí foi o carro que nós chegamos lá para viajar. Até porque ele já conhece o carro. Já fizemos outro serviço para ele. Então ele sabia o que ele estava contratando. E aí o que aconteceu, pessoal? Nós chegamos no terminal JK, aqui lá em Belo Horizonte. E nós paramos na esquina lá. Pensa o que é. Antes de sair, já tinha passageiro reclamando do ônibus, do tipo de ônibus. Antes de sair. E aquilo ali, de certa forma, já foi me aborrecendo bastante. Mas aí nós saímos, tinha um segundo embarque na Praça da CEMIG. E a diferença, pessoal, aqui do Paradiso para o LD, que da mesma forma que quem estiver sentado aqui na frente, 1 e 2, 3 e 4 vai ouvir eu falando, eu também ouço eles falando. E tinham duas senhoras sentadas bem aqui, ó, na 3 e na 4, uma delas bastante alterada, reclamando bastante do ônibus, bastante, eu ouvindo tudo. Meu pai estava aqui na cabine, abriu a porta, argumentou alguma coisa com ela, não deu muito resultado. Quando nós chegamos lá na Praça da CEMIG, eu cheguei até ela e falei com ela. Falei, minha senhora, eu entendo o motivo de insatisfação da senhora aí. Eu não sei o que foi tratado com a senhora, mas o que foi contratado foi esse ônibus. Não que me falaram que eu ia no andar de cima, que esse ônibus é muito desconfortável, a poltrona é muito estreita, que eu vou chegar toda quebrada lá em Caldas Novas. O que eu vou fazer numa situação dessa? Como que pode, pessoal, alguém falar que um carro desse, um Paradiso G6 de 42 lugares é desconfortável e a poltrona é estreita?
Aí, cara, aquilo ali me aborreceu profundamente, porque eu vou ser bem honesto com vocês. Fale mal de mim, fala que eu sou feio, que meu cabelo não tá legal, eu não vou ficar preocupado, isso não vai me aborrecer em nada. Agora, fazer uma crítica sem nenhum fundamento com relação aos nossos carros, isso aí me ofende, mas me ofende profundamente. Profundamente, me aborrece demais. Se for uma crítica, a pessoa fala assim, olha, seu carro aqui, você podia fazer isso aqui que vai melhorar o serviço. Se for um comentário com algum embasamento, eu vou acatar aquela observação, vou anotar e, na medida do possível, colocar em prática, porque o que eu mais quero, o meu compromisso é oferecer um serviço cada vez melhor. Mas enfim, essa dona bastante alterada mesmo, reclamando bastante do carro. Eu tentei argumentar com ela educadamente, falando baixo para não chamar a atenção dos demais passageiros, mas é aquela situação. Eu em pé ali, conversando com ela, todo mundo lá atrás de pescoço esticado, querendo saber o que eu estava falando. E aí eu caminhei até o meio do carro e dei a mesma explicação. Falei, olha, eu tenho um ônibus alto, inclusive eu falei para essa senhora, eu falei, ó, minha senhora, eu tenho um ônibus alto e eu garanto para a senhora que a senhora não está perdendo em nada com relação ao conforto, eu posso garantir. Ela, então por que você não veio nele? Eu falei, ó, eu não vim nele porque o que foi contratado foi esse. E aí eu falei com o pessoal lá no meio do carro, expliquei para eles, falei, ô pessoal, vocês podem ter recebido alguma informação com relação ao ônibus, mas a agência que me contratou pediu especificamente esse ônibus, por isso que veio esse. E eu posso garantir para vocês que com relação ao conforto, esse não perde em nada. E ainda fiz uma observação com eles lá, falei, olha, tem muita gente usando um termo agora aí, leito turismo. Eu não sei se vocês já ouviram, leito turismo. Leito turismo, pessoal, nada mais é do que semileito. As pessoas estão deixando de falar ônibus semileito para falar leito turismo, mas é a mesmíssima coisa, a mesmíssima coisa. Inclusive, nessa hora, tinha uma moça sentada e ela estava com o celular na mão. Ela falou assim, olha, eu acabei de questionar minha agente de viagem e ela falou exatamente isso, que ônibus leito turismo é semileito. E aí, pessoal, se vocês ficarem atentos, todos os ônibus, obrigatoriamente, tem que ter uma etiqueta em um local visível para os passageiros, que normalmente elas são afixadas bem aqui na porta de acesso. Se for no Paradiso, no LD aqui na frente, se for no DD no meio do carro, mas tem uma etiqueta que identifica o tipo de serviço que aquele ônibus está classificado. Esse adesivo, pessoal, não é um negócio tirado do ovo, que eu vou ali na gráfica, peço para fazer aquele adesivo e coloco no ônibus, não. Todo ônibus tem que passar por uma vistoria até 15 anos, ou até 20, eu não me recordo bem, a vistoria é anual. Acima desse limite, 15 ou 20, a vistoria é semestral. É uma vistoria em órgãos certificados, autorizados para prestar esse tipo de serviço. E se eu não tiver com a vistoria em dia, o ônibus fica impossibilitado de viajar. Eu não consigo tirar autorização de viagem. E lá nessa vistoria, pessoal, é verificado todas as características do ônibus e com base nas características, isso inclui espaçamento entre os bancos, nível de reclinação, quantidade de banco, tudo isso. Aí a certificadora lá emite um documento chamado CSV, que é Certificado de Segurança Veicular, e nele consta todas as características e principalmente a classificação do serviço que aquele ônibus vai oferecer. Então, se o ônibus está ali com adesivo de semileito, é porque na vistoria ele foi classificado como semileito. E aí, pessoal, essa situação foi gerando um desgaste muito grande. Eu pedi para ela, para que se ela, mesmo com toda a insatisfação, se ela conseguisse se manter calada, não falei com esse termo, mas a ideia é que se ela conseguisse ficar calada, me ajudaria, porque estava criando um clima de tensão entre os passageiros e estava me deixando tenso também. E eu falei com ela, eu acho que a senhora não vai querer ter um motorista nervoso, tenso, dirigindo para a senhora a madrugada inteira. Por fim, pessoal,
A gente tinha um último embarque em Betim. Chegando lá nesse embarque, ela desceu do ônibus e falou que não ia seguir viagem. Eu ainda argumentei com ela: ô minha senhora, a senhora vai perder a viagem por causa de ônibus? Não faz isso não. Vamos na viagem. Quando for amanhã, a senhora procura o agente da senhora, conversa, argumenta com ele. Ela: não, meu coração não está querendo ir. Nós entramos dentro da cidade, onde tem um hotel. Nesse hotel nós desembarcamos ela com a bagagem, chamamos um táxi, fomos embora, ela retornou para casa de táxi, perdeu a viagem. E aí você sabe o que vai acontecer? Eu não sei o que o contrato dela falava, mas dificilmente falava ônibus de 2 andares. Dificilmente, ninguém coloca ônibus de 2 andares. As pessoas colocam ônibus leito turismo, ônibus semileito, ônibus de luxo, mas não coloca, é um ônibus de 2 andares. A hora que ela for bater lá no agente dela pedindo ressarcimento, vocês acham que vai acontecer o quê? O máximo que vai acontecer é, se ela tiver um bom relacionamento e o pessoal da agência não quiser perder o cliente, é colocá-la, remanejá-la para uma viagem futura. Mas pensam vocês a ignorância da pessoa. Deixou de viajar porque falou que ia chegar quebrado em Caldas Novas, que esse carro não atendia. Então, pessoal, eu fiquei extremamente aborrecido. Queria ter gravado um vídeo nesse dia, mas como eu fiquei de muito mau humor, falei, eu não vou gravar para eu não falar nada de cabeça quente aqui agora. E aí, eu vou ser bem honesto com vocês. Isso é culpa de guia que não conhece de ônibus. Porque ele começou a acostumar mal a clientela com ônibus alto, ônibus alto, ônibus alto. O pessoal criou a mentalidade que luxo vai ter em ônibus alto. Mas quem tá aí no canal e conhece de ônibus, a propósito, aí nos comentários, vocês podem falar, tem liberdade, falar, Caio, você tá enganado, não procede. Mas criou na mentalidade das pessoas que ônibus de luxo é ônibus alto, que ônibus confortável é ônibus alto, e não é verdade. E é uma coisa tão curiosa que um colega motorista de ônibus do urbano me abordou outro dia para perguntar se o meu LD era leito, porque tem em mente que o ônibus alto é um ônibus mais confortável. E não é verdade, não é verdade. Os nossos dois são classificados como semileito. A diferença é que o LD ele é alto, e esse carro aqui, por ele ser um Paradiso, os passageiros estão aqui no mesmo nível do que nós. Então, com relação ao conforto, não perdem absolutamente nada. E eu ainda vou cometer uma inconfidência aqui de falar para vocês que, na minha opinião, esse G6 acaba sendo mais confortável do que o LD. Aí vocês vão falar assim para mim, mas você é louco? Gente, quem entende de ônibus, que conhece de ônibus, vai lembrar que a Buscar ficou no mercado. Olha aqui, olha aqui, olha isso aqui, gente. Olha os colegas, olha os colegas, olha isso. Aí, pessoal, vocês vão se lembrar que a Buscar saiu do mercado e ficou um bom tempo fora do mercado. Se eu não estiver enganado, ela, uma etapa dela de produção de mais grosso modo foi até 2008, 2009. Tanto é que vocês não veem o Buscar Elegance acima de 2009. Tem alguns Buscar P400, que é o LD 2012. Ó, o cara entrou na minha frente ali para parar aqui. Você tá doido? Sarito, falta de motorista faz isso aí, né? Perdoa, tá, pessoal? Tá fazendo essa crítica aí, mas tem uns caras aí que, pelo amor de Deus. Aí, pessoal, o que acontecia? Quando a Buscar estava no mercado, forçava a Marco Polo, a Comil, qualquer outra, a oferecer um produto de qualidade, porque sabia que tinha um concorrente à altura e não podia perder mercado. Uma vez que a Buscar saiu do mercado, olha o motoqueiro passando pela direita. Uma vez que a Buscar saiu do mercado, sobrou mais espaço para Marco Polo. A Comil não tinha aquela representatividade toda, a Marco Polo quase que se viu sozinha no mercado. E aí, eu vou falar para vocês um negócio, não é achismo não. Quando eu tinha o outro G6, eu tive a ousadia mesmo, de convidar o representante da Marco Polo aqui de Belo Horizonte para bater um papo
para bater um papo. Lá vem o doidão aqui do coletivo Escanfarol atrás de mim. Eu vou entrar com o ônibus aqui nas árvores aqui para deixar ele passar. Aí, pessoal, eu convidei ele para bater um papo, que eu queria entender como que era o processo de aquisição de um ônibus novo. Porque ônibus, diferentemente de carro pequeno, você não vai chegar numa concessionária ali para... Ah, eu quero esse carro. O ônibus, ele tem todo um processo, porque eles são dois módulos. É o chassi e a carroceria. Você faz uma compra do chassi e outra compra da carroceria. E aí, nessa conversa com ele, o meu pai deu uma apertada nele e falou para ele, falou, pô, mas o G7, todo mundo fala que ele é de péssima qualidade. É. Caramba, detonei o colega aqui, é meu chegadaço e meu vizinho. Ó, festa. O colega do coletivo ali, meu chegadão e meu vizinho, gente, eu cornetando o cara, mas ele é doidão, depois eu vou falar com ele. Aí, pessoal, o meu pai foi e deu uma cornetada lá no G7, falou com o cara, mas o G7 é de péssima qualidade, é uma carroceria que bate demais. E eu achei legal a transparência do cara, assim, ele não falou abertamente, mas o que ele explicou pra gente, que nessa ânsia de oferecer ônibus mais econômico, o que que acontece? Uma coisa que interfere muito no consumo é o peso. Então eles começaram a produzir uma carroceria mais leve para gerar mais economia. Só que uma carroceria mais leve, naturalmente, são produtos estruturais mais frágeis. Se eles são mais frágeis, com o tempo vai gerar aquele desgaste e vai começar aquela bateção. Então, para quem é do meio de ônibus, busólogo, proprietários de ônibus, quem está acostumado a viajar com bastante frequência, vai falar com todas as letras que não há no mercado um ônibus mais confortável, de qualidade superior ao Marco Polo G6. É uma poltrona sensacional, sensacional. Nesse carro, que é um carro de 42, o nível de reclinação dela é absurdo, como vocês já viram em vídeo que eu mostrei aqui para vocês. E aí, é isso que acontece. Você sabe qual que é o problema do G6? O problema do G6 é a idade. É um carro que ficou velho. E aí o mercado olha muito a aparência. Olha muito a aparência. Mas quem, eu volto a falar, quem entende, quem está atuando no mercado há muito tempo, sabe e afirma com tranquilidade que G6 é G6. Inclusive, eu já vi vídeo de gente que viajou no G8 afirmando que o G8 ainda não é melhor que o G6. Ele naturalmente é bem mais tecnológico, bem mais. Eita. Vou ter que tirar meu carro ali. Vou até parar aqui de uma vez. Vai falar que o G8 é mais tecnológico, mas não é mais confortável que o G6. Eu vou dar uma interrompida aqui, pessoal, que eu vou ter que arredar meu carro pequeno dali, porque para dar espaço. Espera aí que eu já volto, tá? Vamos lá, vamos retomar aqui. Eu vou fazer o retorno aqui mesmo, dar uma mãozinha de obra a mais, mas para não correr o risco de eu perder o espaço ali. E aí, pessoal, eu tive esse grande aborrecimento. Então, volto a falar, quem conhece de ônibus, quem trabalha muito tempo com ônibus, sabe que o G6 não deve em nada para essas carrocerias mais novas. Mas é aquele negócio, o pessoal gosta muito de aparência, né? Tô viajando num ônibus alto. Mas vou falar para vocês, o segredo é observar essa etiqueta, que é a classificação do serviço. Se tá ali semi-leito, viaja tranquilo, porque é aquilo ali mesmo. Se tá executivo, da mesma forma. Não olhe a aparência, assim, a aparência que eu falo, se é um carro baixo, que a gente chama de carro baixo, esses paradisos aqui. Não olhe se é carro baixo, se é carro alto, não. O que você precisa estar atento é com o tipo de serviço que está sendo oferecido, tá certo? Aí vou pôr nessa vaga aqui, pessoal, acho que não vai nem gastar baliza não. Eu dou uma resinha aqui, alinho o carro aqui na vaga aqui. Vai gastar sim.
Aí, pessoal, igual eu tô falando para vocês, fiquem atentos à classificação do serviço, não ao tamanho do carro, se é LD, se é DD, se é carro baixo. Esse é o segredo para quem vai viajar de ônibus, tá certo? E aí, pessoal, nossa, bem na hora, viu? Que lá vem um carro aqui tentando, querendo a minha vaga aqui, ó. Pensa o que é bem na hora. Bem na hora, mas bem na hora mesmo. E aí, pessoal, não caia na armadilha da aparência, da altura do ônibus. Se quem você contratou a viagem, o guia aí, prometer um ônibus de 2 andares, beleza. Aí você vai cobrar dele. Mas se ele falou, é ônibus semileito, é ônibus leito turismo, que igual eu falei pra vocês, é semileito, é nisso aí que você tem que se concentrar. É na classificação do carro, na etiqueta ali do serviço, e não no tamanho, tá certo? Eu vou até fazer um complemento ali do lado de fora para eu mostrar para vocês o adesivo em questão aqui. E antes de eu descer do carro aqui, pessoal, deixa eu só contar uma história ainda relacionada a essas tretas com o passageiro. Eu estava numa viagem recente, não detalhar muito não, para também não ficar tão óbvio. E a gente foi fazer um city tour e uma passageira desceu do carro e falou com o meu contratante assim, ó, o banheiro do ônibus está muito fedorento, com um cheiro tão forte que eu tive que descer correndo porque estava me dando ânsia de vômito. Aí o guia olhou para mim na hora com aquele olhar de reprovação. Você consegue fazer alguma coisa? Subi lá correndo. Tinha um moço sentado bem na porta do banheiro e falou, não está com mau cheiro, não está. Mas de qualquer forma eu joguei um produto, realmente não estava com mau cheiro. Seguimos o serviço. Depois o guia desceu na cabine e falou assim comigo, você não vai acreditar o que aquela mulher me falou. Aí eu perguntei o que era, ele falou que ela falou que na noite anterior comeu algo que não fez bem. E o que ocasionou? Ela soltou em português claro, ela soltou um peido dentro do ônibus, ficou aquele mau cheiro. Para ela não ficar com a culpa, ela falou que era o banheiro do ônibus. Aí, pessoal, eu aprendi nessa aí que essa foi a definição na prática de tirar o dela da reta e colocar o meu. Eu fiquei transtornado. Imagina vocês, ela falando dentro do ônibus que o banheiro que estava com mau cheiro, sendo que na realidade foi ela que tinha causado o mau odor. Não é fácil não. Agora eu vou ali fora ali para eu poder mostrar para vocês a etiqueta. Só um minutinho. Tá aqui, ó, pessoal. Aqui é do lado do motorista, tá bom? Porque tem que ser dos dois lados. Olha aqui, ó. 43 lugares. Esses 43, 42 no salão e o lugar do motorista. Aí, olha aqui. Em local visível para o passageiro, semi-leito. Tá bom? Não deixo nada não devo nada com relação ao Paradiso, o LD. O LD tem essa mesma etiqueta aí. Tá certo? Então vou finalizar o vídeo por aqui. Mostrar pra vocês aqui esse carro, cara. Não é porque é meu não. É claro que nós vamos fazer umas coisinhas nele ainda. Mas pensa num carro que tá bonitão. Bonitão, bonitão mesmo. E glória a Deus por isso. Olha aí. Mostrar a traseira ali pra vocês. Só fazer uma foto aqui. E aí agora vamos ali na parte traseira para eu finalizar esse vídeo. E aí, pessoal, é o que eu queria falar para vocês. Eu passei esse aborrecimento por falta de conhecimento da senhora lá. E aí eu tô falando isso para vocês, para de repente vocês não caírem
nesse erro também de julgar o ônibus pela altura dele, tá certo? E aí amanhã cedo meu pai vai para Diamantina, é uma cidade histórica aqui em Minas Gerais. Vai nesse carro, embarca cedinho aqui, o embarque programado para 6h30 da manhã. E vamos em frente, trabalhando aí sob a bênção do Senhor. Tá bom? Um abraço aí para todo mundo, um abraço especial para meu amigo Ellison, que é motorista na Via Ouro. Já me salvou 2 vezes aí me dando carona aqui nessa correria para a garagem. Um abraço para você aí, viu, Ellison, que tá sempre acompanhando os vídeos. E outra coisa, pessoal, muito importante, eu estou extremamente admirado com o crescimento do canal. Outro dia mesmo aí, aquele vídeo que eu fiz em Brasília, o canal tinha atingido acho que 1000 inscritos e agora nós já passamos de 2000. Eu tô assim bastante admirado com tudo isso e agradecer a vocês aí pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho e pela parceria. Deus abençoe a vida de todos aí, um ótimo final de semana e fica firme aí no canal que nós vamos nos falando aí, beleza? Um abraço para todo mundo.